Olá! Quem trabalha com dados sabe, né? O formato do arquivo faz toda a diferença. Hoje, vamos mergulhar em 3 formatos bem conhecidos: CSV, JSON e Parquet. A gente recebeu umas fontes, tem uma discussão online e um trabalho bem legal da UERJ sobre monitoramento climático que usou esses 3. A ideia aqui é entender qual é a boa de cada um. E, quando escolher um ou outro. Exato. A gente vai, assim, desvendar as características principais, né? Pontos fortes, fracos e como eles se encaixam na prática, sabe? Especialmente em engenharia de dados. O projeto da UERJ é um ótimo exemplo porque eles usaram os formatos de um jeito bem estratégico. Legal. Vamos começar então pelo, talvez mais famoso, o CSV. A discussão online que a gente viu comentava que ele vem muito de planilha. Certo. Simples, direto. Isso, correto. O trabalho da UERJ também confirma isso. São arquivos de texto, bem simples mesmo. Os valores são separados por vírgula ou às vezes ponto e vírgula, outro delimitador. A grande vantagem, assim, é a simplicidade e a compatibilidade, é quase universal, né? Qualquer editor de texto, qualquer planilha tipo Excel, Google Sheets, abre um CSV. Por isso, muito portal de dados abertos usa. Faz sentido pela facilidade. Mas imagino que essa simplicidade toda tem seu lado negativo, né? Quais são as limitações que o pessoal aponta? Olha, por ser texto puro, né, os arquivos podem ficar gigantes, bem grandes mesmo. E a compressão não é lá essas coisas, não ajuda tanto. A estrutura também é meio engessada. Se você quiser mudar o esquema depois, adicionar uma coluna nova, é complicado. E um ponto-chave para análise, ler só algumas colunas é bem ineficiente. Ele tem que passar pela linha inteira, sabe? Entendi o CSV, bem direto ao ponto mesmo. Mas aí o cenário muda um pouco com o JSON, né? As fontes que a gente viu associam mais ele à comunicação entre sistemas, tipo APIs. O trabalho da UERJ mesmo cita a API Dados Rio, né? Sim, sim. O JSON também é texto, mas ele é mais estruturado. Organizado em chave-valor, como se fosse um dicionário, sabe? É super comum em APIs web, como essa da Dados Rio que o estudo menciona. Ele é leve, fácil para as linguagens modernas lerem e escreverem. É bem mais flexível que o CSV se o dado for mais complexo ou tiver coisas alinhadas. Ah, mais flexível. Mas ainda é texto, isso quer dizer que ele também pode ficar gigante. Tipo CSV? Exatamente, continua sendo texto puro, então sim, pode ocupar bastante espaço. O estudo da UERJ tem um exemplo que, nossa, impressiona. 500 milhões de linhas em JSON ocuparam 35 GB. E assim como o CSV, ele não é otimizado para aquelas consultas analíticas, sabe? Quando você só quer pegar umas colunas específicas bem rápido. A leitura ainda é focada na linha. Nossa, 35 GB. É muita coisa. Agora, falando em otimização, a gente chega no Parquet. A discussão online chamou ele de versátil e performático para Big Data. E o projeto da UERJ parece que dependeu bastante dele. O que ele tem de tão especial assim? Então, a grande virada de chave do Parquet, e o trabalho da UERJ detalha isso bem, é que ele não guarda os dados linha por linha. Ele é um formato colunar, ele armazena os dados coluna por coluna. Pensa tipo numa estante. Em vez de organizar livro por autor, você organiza por assunto. Interessante essa analogia da estante. E na prática, sim, por que organizar por coluna é tão melhor? Qual o benefício real? Para análise de dados, o que a gente chama de OLAP, né, que é basicamente consultar um monte de dados para tirar insights, a vantagem é, assim, enorme. Se sua análise só precisa de, 2 colunas de um arquivo que tem 50, o sistema lê só os dados daquelas 2 colunas, do começo ao fim. Ignora todo o resto. O ganho de performance é brutal. Então ele acaba lendo muito menos coisa do disco. Isso deve deixar as consultas bem mais rápidas. Muito mais rápidas. Exponencialmente, às vezes. E tem mais. Como os dados na mesma coluna geralmente são do mesmo tipo ou parecidos, a compressão funciona muito melhor, fica bem mais eficiente. O estudo da UERJ mostra uns números, olha, incríveis. Aqueles mesmos 500 milhões de linhas, que eram 35 GB em JSON e 16 GB em CSV. Em Parquet ficaram só 2,1 GB. Uau! De 35 para 2,1. É uma diferença gigantesca. Gigantesca.
E essa eficiência não é só técnica, né? Vira economia, menos custo de armazenamento na nuvem, análise que roda em minutos em vez de horas. O estudo até cita outra pesquisa da UFPE confirmando essa eficiência. E ainda tem a questão da evolução de esquema. Evolução de esquema, o que é isso? É a capacidade de você adicionar novas colunas nos seus dados depois, sabe? Sem precisar reprocessar ou reescrever tudo que já existia. Isso é super importante em projetos de dados que vão mudando com o tempo, né? Dá uma flexibilidade enorme. Entendi. Então, o pessoal lá da UERJ foi esperto, né? Eles pegaram os dados da API em JSON, que é ótimo para essa troca, mas na hora de guardar e analisar para valer, converteram tudo para Parquet. Foi isso? Exatamente. Usaram o melhor de cada mundo, né? O JSON para ingestão, para pegar os dados crus da API, e aí o Parquet para a camada de dados já processados, que eles chamaram de bronze no trabalho, focada em guardar de forma compacta e analisar rápido, usando ferramentas como o DuckDB, que lê Parquet direto muito bem. Fantástico. Muito bom. Então, para a gente amarrar tudo, como a gente poderia resumir a escolha, baseado no que a gente viu? Olha, de forma bem prática, pensando nas fontes. CSV é o ideal para trocar dados simples, tabelas mesmo. Quando você precisa que seja fácil abrir numa planilha, sabe? Ou para datasets menores, onde a performance extrema não é o mais crítico. É o básico que funciona. JSON, esse é perfeito para APIs, para comunicação entre sistemas ou para arquivos de configuração. Também para dados que têm uma hierarquia, dados aninhados. É tipo a língua padrão da web hoje em dia. Parquet. Agora esse aqui brilha em Big Data, em Data Lakes e principalmente para Analytics, para análise de dados mesmo. Se o objetivo é guardar muito dado de forma compacta e fazer consulta rápida focada em coluna, aí Parquet é o caminho. Claríssimo. Fica muito evidente que não tem um formato melhor absoluto, né? É sempre o mais adequado para cada situação, para cada objetivo, e essa escolha impacta direto no custo, na velocidade e no que dá para fazer com os dados depois. Sem dúvida nenhuma. É fundamental entender a jornada do dado, sabe? Desde onde ele vem, para onde ele vai e, principalmente, o que se quer fazer com ele na análise. O exemplo do monitoramento climático da UERJ mostrou isso muito bem. JSON para coletar, Parquet para analisar de forma otimizada. E fica a reflexão para quem está acompanhando a gente. Será que os formatos de arquivo usados nos projetos aí no dia a dia estão realmente otimizados para o que precisam? Vale a pena pensar nisso. Deixe suas dúvidas nos comentários.